Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, hoje nós vamos discutir um artigo aqui de primeira linha. Isso vai servir. Eu estou muito feliz aqui hoje, tá? Estou muito feliz porque esse artigo que a gente vai conversar hoje vai servir para mim e eu acho que vai servir para você também, tá? Solta a vinheta. Então, vamos lá. O artigo de hoje é tratamento com ozonioterapia de estomatite aftosa recorrente, a famosa afta. Um estudo duplo cego. Conta aqui para mim, já bota aqui nos comentários. Aliás, dá um dedão aí, solta o like no nosso vídeo, ajuda a gente a impulsionar esse conteúdo, porque este conteúdo aqui que a gente vai discutir hoje, ele serve para muita gente. Quem nunca teve uma afta na vida, né? Então, esse artigo ele é muito interessante porque ele traz a ozonioterapia como uma proposta real, tá? É um estudo muito bem delineado pela equipe do professor Lynch, Edward Lynch, um dos grandes pesquisadores, um dos grandes nomes da ozonioterapia na odontologia. Então, é um estudo da área odontológica, mas que serve para todo mundo, porque todo mundo tem essa maldita dessa afta e eu me incluo nessa lista também. Então, primeiro, dá um like, curte esse vídeo, assina nosso canal, tá? Outra coisa, ajuda a gente a compartilhar essa informação, porque isso é válido para todo mundo. E se você é profissional da área da saúde, se você é dentista, olha aqui, ó, está publicado na Nature Reports, mostrando a ação da ozonioterapia na afta. Então, se você é profissional da saúde, se você é dentista, olha aí, uma ferramenta bem interessante para o teu consultório, para os teus atendimentos, tá? Se você não é profissional da área da saúde, mas tem essa questão em casa, no finalzinho aqui nós vamos contar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho para vocês da experiência clínica que a gente tem com afta aqui em casa, tá? Porque realmente, gente, eu sou vítima desse negócio. Então, fica aqui comigo, dá um like, curte, compartilha esse vídeo para que isso chegue a maior quantidade de pessoas e para que a gente leve a ozonioterapia séria, ética, tá? Para frente. Essa é a proposta, beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, então, o título do trabalho, coloca aqui, produção de novo, tratamento com ozonioterapia na estomatite aftosa recorrente, estudo duplo cego. Vou explicar para vocês o que é isso, o que é duplo cego, o que é randomizado, o que é não randomizado, a gente vai falar disso tudo, tá? Então, seguindo aquela linha de raciocínio, vou descrever o artigo na íntegra, aí depois a gente traz os comentários, tá ok? Então, vamos lá. Ele faz aqui uma introdução bem legal, tá? Falando que a ozonioterapia tem ganhado a atenção da comunidade científica, da área médica e odontológica, por conta do seu poder oxidante. Forte ação antimicrobiana, isso aí todo mundo está careca de saber, né? Que o ozônio mata bactéria, mata vírus, mata fungo, isso já é consenso, certo? Pode estimular a circulação sanguínea e a resposta imune, que é o efeito biomodulador, ou seja, o ozônio ele é um antimicrobiano e ele é um biomodulador, certo? Se ele é um biomodulador, a ação analgésica vem no combo aí, né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com ozonioterapia, eu consigo diminuir, eu consigo muitas vezes até tirar de campo a medicação sistêmica, olha que bacana. Então, analgésico, por exemplo, o ozônio trazendo essa ação imunomoduladora, tá? A ação analgésica dele já faz parte, é inerente à ação que o ozônio vai promover no organismo. Então, isso também é bem interessante, tá? E aí, a gente já está linkando aqui com a questão da afta, né? Porque quem tem afta sabe o quanto esse trem dói, né? O quanto esse trem incomoda, né? Então, olha aqui, ó, já está... Opa, já estou vendo um sambinha aqui, hein? Vamos lá, vamos seguir. A aplicação odontológica, né? A aplicação na área odontológica inclui desde a prevenção
até o tratamento de cáries dentais, né, da cárie dental, remineralização do dente, controle de infecção, desinfecção de bolsas periodontais, né, daquela gengiva que sangra muito, né, quando você tem perda óssea, o dente fica molinho ali, então o ozônio ajuda muito nesse contexto. Aliás, eu vou trazer um trabalho aqui para a gente discutir sobre isso, tá? Clareamento dental, o ozônio funciona muito bem, é muito legal essa técnica, tá? Porque aí você já trata também a sensibilidade que o clareamento traz, então é muito legal. Mais um pontinho para a gente trazer aqui, ó. Cobra a gente aqui, tá? Sobre esses temas, bota aqui nos comentários que eu vou trazer artigo discutindo essa questão. Controle da dor. Isso não cabe mais discussão, gente. A ozonioterapia controla a dor. Ponto final, a literatura já está fechada nesse ponto. Tá? Isso já é consenso também que a ozonioterapia ela tem esse controle analgésico, ela tem o controle da dor de uma forma muito eficiente. Tratamento de raiz exposta e da sensibilidade dental. Vamos lá, coloca aqui nos comentários. Tá? Comenta aqui com a gente se você tem essa questão de hipersensibilidade dentinária, sabe? Tomar aquele sorvete, a dor vem aqui na ponta da cabeça, você toma uma água gelada, dói, que dá vontade de chorar, que eu sei o que é isso também, tá? Então, bota aqui nos comentários se você tem essas questões, compartilha aqui com a gente, tá? E o ozônio tem ação sobre isso também. Tratamento de dor de articulação. A articulação temporomandibular, a gente tem trabalhos também clínicos randomizados mostrando a ação do ozônio, muito legal. Caramba, a listinha está crescendo aqui de artigo para a gente discutir, hein? Tratamento endodôntico, né, tratamento de canal, eliminação de biofilme, aceleração na cicatrização, regeneração tecidual e controle da litose. Olha que legal. Tem um trabalhinho aqui também, alguns trabalhos para a gente poder conversar sobre isso também, tá? Então, a estomatite aftosa recorrente, né, o que os autores aqui chamam de RAS, tá? Que é a abreviação, né, de estomatite aftosa recorrente, que só que é a sigla em inglês, tá? Vamos lá, só para a gente se entender aqui, tá? Para eu não ficar falando toda hora estomatite aftosa recorrente, tá? Eu vou falar afta, tá certo? Então, a afta, ela é uma desordem muito bem conhecida que afeta a mucosa oral e ela pode ser diferenciada de 3 formas, tá? Ela pode ser recorrente, ela pode ser simples ou ela pode ser múltipla. Eu acho que eu já passei por todas, tá? Aliás, outra coisinha para você botar aqui nos comentários. Quantas aftas você já chegou a ter? Qual que é teu recorde? Quantas aftas você já teve? O meu recorde são 9 de uma vez. A minha boca parecia uma couve-flor, gente, de tanto buraco que tinha na minha boca. Tá? Então, bota aqui nos comentários quantas aftas você já teve e se você já teve a experiência de usar o ozônio para tratar essas aftas. Como é que está a tua experiência com relação a isso? Bota aqui nos comentários, tá? Então, ela pode ser recorrente, simples ou múltipla, extremamente dolorosa, tá? O formato, ela pode ser redonda, né? Ou oval, tanto faz, né? As duas situações elas enquadram. E as bordas da afta, eritematosa. O que quer dizer eritematosa? Vermelhinha, tá? Ela fica toda vermelha, né? Um vermelho mais forte assim, tá? E impacta diretamente de forma negativa na qualidade de vida das pessoas. 100% de acordo, tá? Porque, ó, enche o saco você ter afta, tá? Enche o saco. Muitos tratamentos já foram propostos, incluindo enxaguatórios bucais, como clorexidina. Aqui, ó, parênteses, larga a mão de clorexidina, hein? Para com isso. Não vai botar clorexidina em ar. Todos os trabalhos que avaliaram a ação da clorexidina em célula, por exemplo, mostra que a clorexidina é tóxica quando usada a longo prazo. Tá? Se você vai usar por um período pequenininho, tipo um pós-operatório, alguma coisa, né, que você está restringindo o uso ali, beleza. Mas se você usa a longo prazo, ela é tóxica para a tua boca. Tá? Então cuidado com o enxaguatório bucal à base de clorexidina. A gente tem outras propostas. Não tem o ozônio, tudo bem, não precisa ser o ozônio. Existem outras propostas, tá? Que são mais viáveis para a tua boca, vão agredir menos a tua boca. Então fica ligado nisso, tá?
Então, de novo, como muitos tratamentos já foram propostos para o tratamento da afta, usando enxaguatórios bucais, como a clorexidina, corticoide tópico, tetraciclina tópica, imunorregulador, inibidor de TNF, né, inibidor de fator de necrose tumoral, sulfato de zinco sistêmico, inibidores de oxidase, que mais aqui? Porrada de coisa, laser de baixa intensidade, que também é bem legal para a afta, funciona muito bem. Tá? Fitoterapia também é muito legal e outras possibilidades. Muito bom. Infelizmente, a cura da afta, né, da estomatite aftosa recorrente, ela não está disponível. Tá? Então, se não tem um tratamento específico ali para curar a estomatite aftosa recorrente ou a nossa afta, aqui como a gente está falando. Por um outro lado, os tratamentos disponíveis podem aliviar os sintomas, tá? Mas não curar totalmente, tá? Ou prevenir, né, as aftas recorrentes. Então, a ozonioterapia está chegando aí com uma proposta bem interessante, hein? Então vejam, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito terapêutico de 60 segundos da aplicação do ozônio gás no tamanho da úlcera, na duração da úlcera, ou seja, quanto tempo demorou para cicatrizar, e na dor. Então vejam, foram 3 desfechos avaliados: tamanho, duração e dor. Fechou? Hipótese de nulidade. Olha que bacana, o trabalho botou hipótese de nulidade, hein? Isso aqui é muito importante quando a gente vai falar de estatística. Tá? Então, para você, pesquisador, que está fazendo aí algum artigo científico, né, coloca a hipótese de nulidade no teu texto, porque isso enriquece muito o trabalho. Tá? Isso traz uma seriedade assim, bem interessante para o teu trabalho. Tá? Hashtag fica a dica. Então, a hipótese de nulidade do estudo foi que a aplicação do ozônio por 60 segundos não teve ação no tratamento da afta. Tá? E não apresentou efeito no tamanho, na duração e na dor. Então não teve influência. O ozônio não alterou absolutamente nada. Essa é a hipótese de nulidade. Tá? E a gente vai ver se essa metodologia que os pesquisadores empregaram aqui vai rejeitar ou vai aceitar a hipótese de nulidade. A gente tem essas duas possibilidades. Tá? Então, se rejeitar a hipótese de nulidade é porque o ozônio realmente funcionou, e se não rejeitar, se aceitar a hipótese de nulidade é que o ozônio não teve ação nenhuma. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos para os materiais e métodos. Vejam, vamos lembrar que lá no começo, quando eu falei do título, eu falei que o trabalho foi um trabalho duplo cego, tá? Mas ele não foi randomizado. Então vamos lá, materiais e métodos. 69 pacientes consecutivos. Tá? Então vejam, não foi um trabalho randomizado. Os pacientes foram chegando aqui no local do atendimento, né, na faculdade, né, para o atendimento, e já iam sendo atendidos, não havia randomização. Tá? Então, o paciente seguido, chegou lá, Dona Maria entrou para o primeiro grupo, seu João entrou para o primeiro grupo, o Carlos entrou para o primeiro grupo, e aí veio vindo. Tá? Então, os 69 primeiros pacientes entraram para o grupo teste, que é o grupo do ozônio, no caso. Dentro desses 69, 30 eram homens, 39 mulheres, a idade entre 18 e 40 anos, tá? E o delineamento do estudo, então foi um estudo paralelo, controlado e duplo cego. Guarda isso que a gente vai voltar nesse ponto, tá? Eu vou destrinchar isso aqui e falar para vocês qual que é a importância disso. Então, o estudo foi realizado com todas as questões éticas ali, né, resguardadas, foi seguida a declaração de Helsinki, né? O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, então está tudo certinho. Todos os pacientes receberam, né, orientação, falando sobre a informação do que era o estudo, do que se tratava o estudo, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Tá? Então toda a parte ética do trabalho ela foi bem cuidada. Assim, então, com a proposta, né, de incluir os participantes no estudo, eles restringiram a idade entre 18 e 40 anos. Tá? Por quê?
para evitar os efeitos da idade na cicatrização da lesão. Eu estou me sentindo um velho agora, tá? Porque eu estaria fora desse estudo, gente, de 18 a 40 anos de idade. Estou me sentindo um velho agora, tá? Mas tudo bem, vida que segue, vamos lá. Limpa a baba e vida que segue. Então, restringir a idade entre 18 e 40 anos e os pacientes, né, agora indo para os critérios de inclusão, tá? Então, de novo, agora seguindo para os critérios de inclusão. Pacientes de 18 a 40 anos de idade, sem diagnóstico, né, de doença sistêmica, tá? Como questões mentais, psicológicas, doenças autoimunes, condições hormonais, deficiências hemáticas, doença de Passé, diabetes, cardiovascular, hipertenso, gastrointestinal, questões de pele, fígado e doenças renais. Então, sistemicamente o paciente tinha que estar em ordem para poder participar do trabalho, não podia ter essas comorbidades, certo? E as lesões de afta, elas precisariam obrigatoriamente estar dentro da boca, na região do lábio, tá? Então, região de lábio intrabucal, para que o paciente fosse enquadrado no estudo. Então, vejam, os participantes eles se apresentaram para o estudo, tá? No primeiro dia quando a afta realmente apareceu. Então, vamos lá, pum, apareceu a afta, corre para a faculdade. Corre para a faculdade para poder fazer as aplicações. E os pacientes, né, fizeram toda essa sequência por 15 dias, tá? Diariamente por 15 dias. Então, esse foi o critério de inclusão. Idade, 18 a 40, sistêmico, ok, em ordem, tá? E úlcera, né, a afta no caso. Intrabucal na região de lábio, se fosse na bochecha, por exemplo, está fora, tem que ser região de lábio e intrabucal, tá? E terceiro critério de inclusão, o paciente tinha que aparecer para o tratamento no primeiro dia, quando ele sentiu desconforto com a afta, ok? Agora a gente vai para os critérios de exclusão. Quais os critérios que tiraram o paciente da jogada? Então, pacientes com prótese removível, com um aparelho ortodôntico daqueles fixos, né, que são questões traumáticas que podem gerar aftas, né, por trauma, tá? Pacientes que mascavam tabaco, fumavam cigarro, fumavam narguile. Olha, eu nunca vi isso entrar num trabalho científico, né? Paciente que fuma narguile. Enfim, também foram excluídos, tá? E todo paciente que já recebeu tratamento prévio, que já tinha passado por algum tratamento de afta, tá? Também estava fora aí da jogada. Foi feita também análise sistêmica do paciente, então toda a história médica do paciente ela foi cercada, o paciente fez exames laboratoriais, fez sorologia para analisar ali marcadores, né? Para poder fazer um diagnóstico diferencial, ok? Parte sistêmica de novo, só que agora análise por sorologia, né, por exame de sangue, e pacientes com história médica com alteração sistêmica, tá? Muito bom. Análise da afta agora, vamos lá. As úlceras elas foram enquadradas como estomatite aftosa recorrente quando ela apresentava uma coloração acinzentada ou amarelada, tá? Com as bordas eritematosas, com as bordas vermelhinhas, ok? Dolorido, com dor, paciente com dor, tá? De forma recorrente e não associado à doença sistêmica, tá? Então essa foi a análise clínica das aftas. Agora vamos ver a medição, como que eles mediram a afta e como que foi feito o ozônio. Então aqui também tem alguns dados bem interessantes. Então vamos lá. As análises dos desfechos, tá? Então foi, como eu falei para vocês, análise de dor, tamanho e duração das aftas, tá? As aftas foram medidas usando um calibrador digital, tá? Com uma precisão de 0,01 milímetro. Fraco não, hein? Também a avaliação da dor foi usada a escala VAS, tá? Que é universal, né? Que você vai dar uma nota de 0 a 10 para a dor que você está sentindo, sendo 0
ausência de dor, e 10, a pior dor que você está sentindo, a pior dor que existe no universo. Tá? Então essa é a escala VAS. É uma análise subjetiva, o paciente precisa ser muito bem orientado com relação a isso, para que a gente tenha uma precisão aí de resposta, de feedback do paciente. Tá? Então, muito bom, agora a gente vai para o ozônio. Como é que foi feito o ozônio? Foram feitas aplicações então de 60 segundos, tá? 60 segundos de aplicação do gás, numa concentração de 2.350 ppm. O que é isso, Carlos? O equipamento que eles usaram, ele é diferente do que a gente está acostumado a trabalhar aqui. Tá? Então a gente aqui do lado de baixo, aqui do hemisfério, né, América do Sul, América Latina, a gente trabalha de uma forma diferente. Eles usam um equipamento que tem uma pequena variação de concentração, tá? Que é o equipamento Ryozone X4. Esse Ryozone X4 é uma atualização do Ryozone, do antigo Ryozone, que é o primeiro gerador de ozônio fabricado para a odontologia. Então, como é que funciona isso? Ele trabalha por tempo de aplicação, tá? E aqui no caso ele forneceu uma única aplicação, uma única concentração, que foi de 2.350 ppm. Mas o que é isso, Carlos? Traz para a nossa realidade. Então vamos lá, vamos converter isso. Tá? 2.350 ppm, eles correspondem a 4 microgramas por ml. 2.350 ppm correspondem a 4 microgramas por ml. Tá? Então, a baixíssima concentração biomoduladora na essência, tá? Aplicada por 60 segundos em um fluxo de 0,6 litro por minuto. Então, vejam, outro ponto importante para a gente poder salientar aqui que esse trabalho está, né, de funcionamento desse equipamento. Então, vamos pegar o exemplo aqui da minha mão. Tá? Imagina que eu tenho uma afta aqui na mão, tá? Eu vou empregar este equipamento, o Ryozone X4. Ele tem uma peça de mão que parece aquele motorzinho do dentista, tá? E ele tem um copinho de silicone que vai em cima da afta. Tá? Então, veja, como vocês estão vendo, vou pedir para a produção colocar a foto aqui para a gente da aplicação. Vocês estão vendo aqui a aplicação em dente. Tá? Mas a gente vai transportar essa aplicação do dente para a aplicação na afta. Então ele tem esse copinho que vai acoplar, ele vai adaptar sobre a região, né, da afta ali, e ele vai fazer um selamento. Tá? Então ele não, né? O dentista precisa fazer um selamento, porque ele vai gerar um vácuo interno, né, nesse copinho, tá? Ele vai aspirar o ar e vai entregar o ozônio. Então veja, vai circular o ozônio aqui pela afta. Se não tiver esse vedamento, o equipamento trava, ele não funciona. Tá? Então precisa ter esse vedamento. Olha a foto aqui de novo. Ó. Aplicação no dente, agora a gente está transportando aqui para a afta. Tá? Então esse também é um detalhe bem importante para a gente poder discutir de funcionamento do equipamento. Tá certo? Então é assim que foi feito o ozônio, 60 segundos, na concentração de 4 microgramas por ml ou 2.350 ppm, num fluxo de 0,6 litros por minuto. O tamanho da úlcera e a dor, ela foi avaliada diariamente por 15 dias. Tá? Então o paciente ia até a faculdade todo dia por 15 dias para fazer essa avaliação, tá? Para medir tanto o tamanho como o nível de dor. Lembrando que o tamanho foi usado aquele medidor digital com uma precisão de 0,01 milímetro e a dor foi usada a escala VAS. Tá? Que é uma análise subjetiva. Isso foi feito, né, pelos 15 dias, mas a afta ela precisava sumir nesse período. Os pacientes foram excluídos, né, agora indo para a exclusão dos pacientes. Os pacientes foram excluídos do trabalho quando eles tinham mudança, né, algum tipo de mudança que ia alterar o efeito dessa análise que foi realizada. E também eles foram excluídos caso tivessem usado qualquer outro tratamento nessa análise de 15 dias, né, para tratar a afta. Tá? Então, pacientes saíram desse estudo se usaram alguma coisa além do ozônio. Nesse estudo,
todos os participantes completaram os 15 dias. Não houve perda, né, o que ele chama de dropout. Não teve dropout, né, nesse estudo. Todos os pacientes participaram durante os 15 dias. Bacana, hein? Agora vamos ver o grupo controle. Como é que foi feito o grupo controle e o cegamento. Guarda aí, vem comigo aqui. Grupo controle. Então vejam, no grupo teste, que foi o grupo do ozônio, foram 69 pacientes. E eles pegaram mais 69 pacientes para o grupo controle, tá? Sendo 39 mulheres e 30 homens. Então, mesmo critério de inclusão, mesmo critério de exclusão, tá certo? A análise de dor também foi usando a escala VAS. Foi tudo anotado, tudo tabulado. Mas e aí, como é que eles fizeram a aplicação, né, no grupo controle? Se foi cego o trabalho. O que quer dizer cego? Você cegou o operador e o paciente? Você furou o olho dos caras lá, deixou todo mundo cego? Não, criatura, não é isso. O cegamento dentro de um trabalho científico, o que quer dizer? Quer dizer que quem está atendendo o paciente e o paciente, vejam, é duplo cego. Tanto o operador como o paciente não sabem o que está sendo aplicado, tá? Então, como é que eles fizeram isso? Como que eles fizeram esse cegamento? Eles pegaram o rio ozônio X4, então vamos lá, está gerando o ozônio aqui, atendeu 69 pacientes consecutivos. Agora aqui, eles pegaram também o rio ozônio X4, só que tiraram a geração de ozônio. Então, o que ele entregava naquele copinho que vocês viram lá na foto é o ar ambiente. Não tinha ozônio. Então, era um equipamento que foi desenhado, que foi feito exclusivamente para o estudo, que ele não produzia ozônio. Dessa forma, eles conseguiram fazer o duplo cego. Tanto o operador como o paciente não sabiam o que estava acontecendo, o que estava aplicando, para não interferir no resultado. Tá certo? Deu para entender, então, o que é o cegamento? O controle, então, foi dessa forma, foi com esse equipamento, com o rio ozônio X4, que não gerava ozônio, ele entregava o ar ambiente, ok? Também seguiu por 15 dias de análise na mesma situação, tá? É a mesma situação, tá ok? Agora, vamos para a calibração, né? E fechando essa questão do cegamento. Então, quando você vai fazer um trabalho que você vai partir para um cegamento, né, onde o operador não vai saber o que ele está aplicando, o paciente não sabe o que ele está recebendo, tá? Precisa passar por uma análise de calibração, que normalmente se usa o teste CAPA. Tá? Então, para essas análises cegas, tá, foi feito o CAPA então, do operador, do dentista que atendeu o paciente e de um segundo examinador que confirmava os resultados do primeiro. Tá? E o CAPA do operador foi de 0,91, tá? E do segundo foi 0,87. Então eles estavam calibrados, todo mundo com a mesma opinião ali sobre as lesões. Então vocês estão vendo que o trabalho está muito bem delineado, está muito bem conduzido, todos os cuidados aqui. Análise estatística, foi usada então a correlação de Pearson, tá? E o teste de ANOVA, com nível de significância de 5%, poder de teste estatístico de 80%, tá? E o tamanho do efeito de 20%, tá certo? Então, fazendo toda essa análise, fazendo o cálculo amostral, eles chegaram na necessidade de 52 pacientes para cada grupo. Vocês atenderam 69, tá bom para vocês? Então tá dentro aqui, tá? Vamos para os resultados. Então, todos os participantes da estomatite aftosa recorrente, tá? 69 controle, 69 ozônio, foram incluídos na análise. E agora eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar a tabela número 1, tá? A tabela número 1. Então vamos lá. Primeira coluna, tá? São os dias, né? Que vai de 1 até 15, tá? Segunda e terceira coluna é a média do tamanho da úlcera. Então a gente tem o grupo teste, que é o grupo do ozônio, o grupo controle, tá? Nesse baseline, que é a primeira análise, não teve diferença estatística, ok? Então foi de 5,2 milímetros para o grupo teste e de 5,25 para o grupo controle. Percebam, tá? Percebam que o tamanho da úlcera já começou a alterar no dia 2. Se a gente for ali para o dia 2,
do grupo teste, do grupo ozônio, já caiu para 5,12, tá? E no grupo controle caiu para 5,23. Então aqui, gente, é como se fosse uma corrida mesmo, tá? Para ver quem fecha mais rápido. E olha lá, quando a gente chega lá no dia 10, eu já não tenho mais afta no grupo ozônio e eu tenho uma afta pequenininha no grupo controle, mas tem afta, tá? Mas tem afta. Agora a gente indo aqui para quarta e quinta coluna, é o menor tamanho que foi medido, tá? Foi de 3,5 para os dois grupos. E aí, se vocês olharem no dia 2, já caiu para 3,0 e no grupo controle para 3,5. No dia 7 já não tinha mais afta pequenininha e no dia 8, né, no grupo teste, no dia 7 não tinha mais afta, no dia 8 já não tinha mais afta. Então teve o grupo teste aqui, ele economizou um dia de afta e o maior tamanho foi de 8 milímetros, tá? A gente vai lá para o dia 10 para o grupo do ozônio, né? Vocês vão ver que não tinha mais afta, e para o dia 12 no grupo controle, tá? Então essa diferença ela foi estatisticamente significante. O que isso quer dizer? Que o ozônio fechou as aftas de uma forma mais rápida, a cicatrização, o tamanho reduziu mais rápido no grupo ozônio, com diferença estatística significante. Agora, bem interessante esse resultado, tá? Mostrando essa aceleração. Agora a gente vai lá para a tabela 2, que está na página 4 aí, produção. Vamos estampar aqui para a gente na tela, para quem estiver assistindo a gente acompanhar. O que foi avaliado aqui na tabela 2? A dor, tá? A dor. Então vejam, a dor no grupo teste, a gente vai ali para a segunda coluna, tá? Foi de 7,68 e 7,58 para o grupo controle. Dói, tá? Lembrando que eles usaram a escala VAS, que vai de 0 a 10. 0 é 0 de dor, não tem dor, e 10 é a pior dor do mundo, tá? Então, pacientes estavam reclamando aqui, queixando de 7,68, tá, de dor. Vejam no dia 1, um dia depois da aplicação do ozônio, já caiu para 5,61 e no grupo controle permaneceu no 7,58, tá? Mostrando uma redução de dor bem importante, tá? Bem importante. E aí, quando a gente chega aqui no dia 10, não tem mais dor no grupo teste. E no dia 11, no dia 12, aliás, também não tem mais dor no grupo controle. Então veja, o ozônio, segundo a tabela 1, que a gente viu antes, reduziu essas aftas, fechou essas aftas mais rápido e controlou a dor com maior efetividade, com diferença estatística significante. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo que onde o ozônio está levando a gente? Tá? A gente está uma resposta aqui bem legal, tá? Então, se a gente for ver aqui em termos de duração, né? O tamanho, então, reduziu, a duração das aftas, né? Se a gente voltar lá para a tabela 1, o ozônio durou menos, né? Cicatrizou de uma forma mais rápida, ou seja, a afta durou menos, tá? E análise da dor, o ozônio aliviou de forma mais rápida a dor. Tudo com diferença estatística significante. Tudo enquadrou em diferença estatística significante, tá? Então, vamos ver o que eles colocam na discussão. Os achados nesse estudo demonstrou que a aplicação do ozônio por 60 segundos nas lesões de aftas resultou em baixo nível, reduziu o nível de dor dos pacientes e melhorou a cicatrização. Portanto, queridos, a hipótese de nulidade está rejeitada. Rejeitamos a hipótese de nulidade. Adoro rejeitar hipótese de nulidade. Quer dizer que nosso experimental deu certo. Muito bom. Ponto importante, nesse estudo o ozônio foi aplicado diretamente na mucosa oral e não teve efeito adverso, não teve nenhuma reação adversa, uma técnica absolutamente segura, tá certo? Isso é importante deixar muito claro. O ozônio reduziu de forma significativa, tá, o nível de dor
que foi um ponto bem marcante desse trabalho, tá? Que está de acordo com estudos anteriores. Aí bota aqui uma lista de estudo anterior mostrando o efeito analgésico do ozônio. Então, um monte de coisa que ele põe aqui, tá? Então, o ozônio ele pode ser considerado como uma técnica, né, uma terapia viável para o tratamento das lesões de afta, né, de estomatite aftosa recorrente, tá? Por reduzir o tempo de tratamento, reduzir as úlceras, tá? E melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Olha aí que bacana. Os pacientes se sentiram melhor, impactou diretamente a qualidade de vida, tá? Limitações do estudo. Eu achei muito interessante eles colocarem isso. Difícil a gente ver isso em trabalho científico, tá? Descrever de uma forma tão direto assim as limitações do estudo. Então, a primeira limitação que os autores colocam é o tamanho da amostra. Tá? Eles colocam aqui que o tamanho da amostra é pequeno, embora a amostra aplicada aqui no nosso estudo, nesse estudo, né, ela foi igual ou maior com as amostras colocadas em outros estudos. E aí ele coloca aqui também uma lista de trabalho que avaliaram essa questão. Tá? Então, a avaliação da dor, que foi no caso com a análise usando a escala VAS, é uma análise subjetiva, que depende muito da análise do paciente. Então, o paciente que vai te enquadrar se ele está bem ou não, dando a nota de 0 a 10. Isso é uma análise subjetiva, tem gente que fala, né, que isso é um viés do trabalho. Tá? E o que eles colocam aqui? Que para diminuir esse viés da análise subjetiva, foram feitas diversas explicações para o paciente para orientá-los nessa análise de dor. Tá? Justamente para diminuir esse viés. Então, o paciente ele foi muito bem orientado. Uma outra limitação do estudo que os autores colocaram aqui foi a questão do ozônio, propriamente dito. Por quê? O paciente não vai ter esse equipamento em casa. Né? A gente não tem gerador de ozônio em casa. E aí, como é que faz? Eu preciso ir todo dia no consultório para tratar a afta? Isso acaba sendo inviável. Então, gente, o que os autores colocam? Que estão sendo feitos estudos para tornar esse tratamento mais viável, tá, para o paciente. Guarda aí que eu vou dar uma dica para vocês já. Guarda aí. Então, conclusão do trabalho. Para finalizar o trabalho, a aplicação do ozônio na estomatite aftosa recorrente por 60 segundos levou a uma redução no nível de dor, assim como melhorou a cicatrização das úlceras, reduzindo o tamanho e a duração. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, vocês que não têm gerador de ozônio em casa, né? Como é que você vai ter um negócio desse em casa? Tá? Óleo ozonizado. De preferência, o de oliva, tá? Ozonizado, aplica ali uma vez por dia só. Tá? Uma vez ao dia, aplica na afta e deixa ali o maior tempo possível em contato. Ou o óleo de avocado ozonizado, a gente está tendo uma resposta bem legal. Tá? E uma outra coisa também, os dermocosméticos. Tá? O dermocosmético funciona muito bem para tratamento de afta, a gente está tendo também uma resposta bem legal com isso. Tá? Então, fica aí a dica para você, eu espero que tenha ajudado, né? O ozônio realmente funciona para o tratamento da afta, num trabalho clínico, paralelo, duplo cego, tá? Gostei. A gente está tendo muita resposta favorável com o óleo ozonizado, funciona muito bem, tá? A questão do óleo é o gosto, tá? Mas, gente, fica a dica, tenha um óleo ozonizado em casa e vamos parar com esse negócio de sentir dor com afta, certo? Vejo vocês na próxima.